mais essa questão. Um usuário do Microsoft Word 2016 em português deseja alterar a fonte de um texto usando teclas de atalho. As teclas de atalho a serem usadas nesse caso são Ctrl+, letra A, D, letra B, C, letra C, E, letra D, B e a letra E, A. Bem, o pessoal tem que ficar bem atento ao que o enunciado disse, porque eles comentaram para alterar a fonte de um texto usando teclas de atalho. Eles não disseram que era para alterar o tamanho da fonte, pode ser também o tamanho da fonte, ou o nome da fonte, pode ser o nome da fonte, quer dizer, alterar a fonte de uma forma geral, pode ser o nome da fonte, pode ser o tamanho da fonte, pode ser os efeitos de fonte. Existe sim uma tecla de atalho que me dá acesso às diversas formatações de fonte para que eu possa alterar a fonte como ele bem descreve. Mas vamos verificar isso na prática no meu Word 2016. Aqui eu tenho a imagem do Word 2016 aparecendo. Aqui nós temos a guia página inicial e aparece o grupo chamado grupo fonte. Se o usuário posicionar o ponteiro do mouse sobre esse símbolo, esse ícone que aparece no canto inferior à direita do grupo fonte, só posicionando ali, por exemplo, eu vou digitar a palavra aulas e aí vou posicionar o ponteiro do mouse exatamente sobre esse ícone do grupo fonte aqui da guia página inicial. E aí aparece aqui a descrição, ó, fonte, Ctrl+D, como tecla de atalho. E ele mesmo diz, ó, se eu clicar aqui ou pressionar Ctrl+D, me permite personalizar o texto usando opções avançadas de fonte e caractere para que ele fique com o visual que você quiser. Você pode acrescentar uma variedade de estilos e cores ao texto, além de efeitos visuais como taxado, sobrescrito e todo o texto em maiúsculas. Ele está dando exemplos. Então, se eu realmente clicar agora nesse ícone ou pressionar Ctrl+D, que é o que a tecla de atalho permite, aparece essa caixa de diálogo, que é a caixa de diálogo de formatação de fonte. Então, se o usuário pressionar Ctrl+D, aparece a caixa de diálogo chamada fonte, e nessa caixa de diálogo chamada fonte nós temos várias formatações de fonte que podem ser alteradas, desde o nome da fonte, se vai ficar em negrito ou itálico, o tamanho da fonte, a cor da fonte, efeitos como taxado, subscrito, sobrescrito, entre outros tantos, certo? Então, como bem descrito pelo próprio Word 2016, Ctrl+D é a tecla de atalho que me dá acesso aí às formatações de fonte. Por isso a nossa resposta vai ficar aqui com a letra A de América, porque se eu colocar aqui o que ele pediu, né, alterar a fonte, Ctrl+D me permite alterar essas formatações de fonte. Entre elas, alterar a própria fonte, porque tinha uma opção lá que me permite alterar o nome da fonte. Agora, o que faz as outras opções? Se eu escolhesse essa letra B, olha por que ela não é a resposta correta. Porque Ctrl+C é um comando chamado copiar. Ctrl+C é o famoso comando copiar, que permite copiar o texto e enviar para a área de transferência, é o Ctrl+C. Se eu for pressionar Ctrl+E, que está descrito aqui, Ctrl+E serve para centralizar o texto daquele parágrafo. Então é centralizar. O Ctrl+B no Word 2016 serve para salvar o documento. E o Ctrl+A, como o próprio nome indica, A vem de abrir, permite abrir o documento. Então, Ctrl+C é para copiar, o Ctrl+E é para centralizar o texto do parágrafo, Ctrl+B é para salvar e o Ctrl+A é para abrir um arquivo ou abrir um documento. E o Ctrl+D, que está descrito aqui, abre a caixa de diálogo fonte, que me permite, entre outras coisas, assim, alterar a fonte daquele texto selecionado. Então aqui a resposta certa, a nossa letra A de América, para essa questão sobre atalhos no Word 2016. Certo, pessoal?